Muito bem, audiência ligada no Flechada Direta aqui da Rádio Índio Capilé. Eu poderia dizer que estamos recebendo, mas é o contrário. A gente está sendo recebido aqui no consultório do Dr. Werner Carvalho, que já está aqui na nossa tela. Vamos conversar um pouco sobre tudo, basicamente. E é uma satisfação muito grande, Werner, poder voltar a conversar com um amigo, depois de um pequeno hiato temporal. A gente que é parceiro novamente. Muito obrigado pela recepção, tudo certo? Tudo certo, Natan. Aos ouvintes, telespectadores, seguidores da Índio Capilé, a equipe da rádio, o Nicolas, o John, não me esquecendo do meu amigo contemporâneo sinodal, hoje demolidor, naquela época, Nico, né? Sinodalista. Sinodalista, acabava com os jogos lá no Beira-Mato, que era o campo do Sinodal. É sempre um prazer a gente conversar com amigos, né? Eu aprendi a admirar o trabalho de vocês. Confesso que, quanto dirigente, às vezes eu ficava brabo com vocês, assim, que às vezes vocês exageravam em algumas coisas, mas passado tudo e vendo as coisas como andam, eu acho que vocês fazem um trabalho maravilhoso aí. E se a gente tivesse mais índios capilés que nem vocês em São Leopoldo, certamente a Aimoré estaria em outro patamar, eu não tenho dúvida disso. E é sempre um prazer conversar e um privilégio poder ajudar nesse trabalho de vocês. A gente fica muito agradecido. Werner, abrindo os trabalhos, falando da questão da pediatria em si, tu já está com a indumentária adequada, e a gente que divulga o teu trabalho e acompanha também as tuas manifestações nas redes sociais, tem algo que me chama muito a atenção, porque eu sou padrasto de 2 crianças, né? Um menino de 11 e uma menina de 7, e muitas coisas do que tu fala eu tento aplicar, tento replicar no dia a dia. Primeira questão que eu queria saber de ti, a gente está no inverno, né? A nossa umidade aqui no Rio Grande do Sul é parelha com a da região amazônica, é um negócio muito maluco, junto com o frio. O que tu observa dessa questão das viroses nas crianças? Porque tem os mitos, tem as verdades. O que tu recomenda, assim, preventivamente, os cuidados que os pais devem ter de uma forma ampla, lato sensu, como a gente costuma dizer? Bom, Natan, primeira coisa, assim, a pandemia, né, nos mostrou que, idealmente, as crianças de 0 a 3 anos não deveriam frequentar a pré-escola. Por quê? Porque lá ocorre a maior circulação de vírus por metro quadrado do que em qualquer outro lugar. A gente entende que as mamães e os papais precisam trabalhar, muitas vezes não tem a famosa e necessária rede de apoio, eles acabam então indo frequentar a creche. Normalmente a criança que frequenta a creche, principalmente as menores, aquelas Sim. menores de 1 ano, acabam ficando mais suscetíveis a essa circulação de vírus. E o que a gente pode fazer então? Bom, a creche muitas vezes não tem como evitar, mas a gente pode evitar frequentar com a criança lugares fechados. É muito importante que mesmo em casa, por mais friozinho que esteja na rua, que a gente mantenha, como eu digo para os meus pacientes, um buraco aberto para haver troca, para haver circulação de ar. A questão da higiene das mãos é fundamental. Especificamente em recém-nascidos, a gente vê, ainda ontem eu atendi uma pacientinha que eu disse que às vezes as visitas, né, tratam a criança como se fosse assim uma bandeira do divino, todo mundo quer pegar a criança, né? Então não tem sentido, não tem porquê passar um recém-nascido de mão em mão. Cada contato que ele tem, e pior ainda que as pessoas que querem beijar o recém-nascido. Né? Então, essas medidas preventivas ajudam bastante na diminuição da circulação de vírus. Tu falaste do clima. Eu tinha um professor que dizia que o gaúcho, sobretudo, é um forte, porque não tem estado no Brasil que tem as variações de temperatura que a gente tenha. E isso, por si só, além das circulações dos vírus, também afeta a imunidade da criança, principalmente daquelas que têm algum componente alérgico, predisponibilizando, então, que elas façam esses quadros das famosas viroses. E o que são as viroses? A grande maioria das infecções, 90% delas, são as famosas viroses. A gente tem circulando micro-organismos virais, as bactérias, tem alguns que são chamados de bactérias atípicas. Basicamente, são as 3 principais formas de infecção que pode ocorrer
principalmente na via aérea. E os vírus circulam direto, em alguns momentos do ano circulam um pouco mais, e 90% ou mais dos quadros da criança, seja de diarreia, seja de própria gripe, seja de doença de pele, são causados por vírus. E o que é que se faz com vírus? Nada. Por quê? Porque não existe nenhum remédio efetivo que possa matar o vírus. Diferente de uma infecção no ouvido, diferente de uma pneumonia bacteriana, diferente de uma meningite, onde a gente tem o recurso do antibiótico, a doença viral é aquela coisa que eu chamo de história natural. Ela tem um ciclo. A criança vai ficar 1, 2 dias com febre. Depois, passado esses 2 dias com febre, começa aquela coisa do narizinho correndo, tosse. Em uma semana, normalmente, está bem. E o que a gente precisa usar? Antitérmico quando tiver febre. Né? Eventualmente, se a criança tem algum processo alérgico concomitante, algum tipo de antialérgico e limpeza nasal. É simples, mas é complexo, né? E o pessoal às vezes acaba não se dando conta. Em cima disso, Werner, tu faz um trabalho aqui no consultório de um acompanhamento amplo com as mamães e com os papais, como tu gosta de frisar. O que tu tá vendo nos casais aí, tantos de primeira quanto de segunda, de terceira viagem? As preocupações dos papais e das mamães, tu acha que mudaram nesse avanço do tempo? Como é que tu observa esse tipo de questão? Então, Natan, eu acho assim, como eu costumo dizer, né? A sociedade mudou. E como a família está inserida na sociedade, a família mudou. A pediatria que eu exercia há 30 anos, 35 anos atrás, quando eu comecei a atender, era uma. As famílias tinham uma organização e um funcionamento. Hoje, passados os 35 anos, a coisa está diferente. Está bem diferente. E a gente vivencia uma geração que precisa de resultados imediatos. Vamos falar em termos de outras coisas da medicina. Tá gordinho, vou fazer dieta? Não, vou usar lá as canetas aquelas porque aquilo vai me resolver o problema. Ah, eu tô triste, eu tô deprimido, eu vou tomar um antidepressivo. Eu tô broxa, eu vou tomar um remedinho. Sim. As pessoas querem soluções imediatas para as coisas. As pessoas não têm paciência. É uma característica da sociedade que a gente vive hoje. Só que as crianças, eu sempre digo, as crianças não mudaram. O que mudou foi o contexto onde elas estão inseridas. E assim, não existe nada que tu possa fazer para mudar o curso de uma doença viral de uma criança. E isso faz com que a gente perceba assim, que alguns pais e mães não tenham a paciência necessária. Sim. E saiam correndo aos pronto-atendimentos, procurando uma solução, e aí às vezes cai na mão de um profissional um pouco mais inexperiente, ou que também, e eu sempre digo que o pronto-socorro é um lugar absolutamente impessoal, eles não estão procurando Werner, não estão procurando Natan, estão procurando um atendimento. A pessoa que está te atendendo também não te conhece. E aí muitas vezes acaba pecando por excesso. Está procurando uma solução. Uma solução, exatamente. E as coisas não têm essa solução tão imediata. Isso é muito frequente. Eu trabalho com hora marcada e seguido acontece. A pessoa me liga, eu ligo para a secretária. Vamos lá, hoje nós estamos na sexta. Terça-feira aconteceu um exemplo. A pessoa ligou na terça-feira e a secretária, que sendo paciente meu, eu sempre procuro atender assim num prazo no máximo de 48 horas, dependendo do quadro da criança. Conseguiu hora para o outro dia. Pois a mãe liga no outro dia dizendo que não precisava mais porque ela acabou levando a criança no plantão. E aí isso é uma outra coisa que é bem cultural, assim. A gente percebe que as pessoas às vezes querem consultar contigo, mas tem que ser no horário que elas querem. Pô, a gente tem a nossa agenda, a gente tem as outras coisas. E aí então chega no plantão é mais fácil, nem que tenha que esperar 2, 3 horas para consultar. Mas ela sai de lá, ela vai para lá a hora que ela quiser. Sim. E conforme atendimento, vai fazer tudo que é tipo de exame. É uma dinâmica diferente. É um shopping de saúde. Certo. E aí a gente entra em outra coisa que mudou, né, nesses 35 anos. As pessoas hoje têm uma carteirinha de um plano de saúde. E essa carteirinha do plano de saúde dá direito, e que normalmente eles pagam caro para ter isso, né? E essa carteirinha dá direito a fazer todas as coisas que querem. Então, até então, quanto dirigente de uma empresa de saúde, eu sempre dizia assim, o cliente é cliente da operadora de saúde. Do médico, ele é paciente. E eles confundem a cabeça. Porque assim, eu estou pagando, eu sou cliente, eu quero fazer.
E, às vezes, então, isso também é uma coisa que mudou muito na estrutura, que faz com que se façam muitos exames em crianças, faz com que as crianças consultem muito e faz com que, muitas vezes, se submetam a tratamentos desnecessários que acabam refletindo no quê? Em infecções posteriores mais graves, porque desenvolve o que a gente chama de resistência bacteriana, né? Então, realmente é uma medicina muito diferente que a gente faz hoje em função dessa mudança da estrutura familiar. Sim. E em cima disso, para a gente passar para os nossos outros tópicos, Werner, eu noto nas tuas manifestações um zelo em relação à questão das telas com as crianças. Tu deve observar todos os tipos de modais aqui, de crianças que são proibidos o acesso, crianças que é muito liberado, crianças que é mais contido. Como é que tu observa isso? Porque tu já falaste de um reflexo para mim que é batata, como a gente diz na gíria. A ansiedade. A ansiedade porque nesse bonequinho aqui o resultado é muito rápido e as coisas são muito rápidas. Mas fora isso, questão cognitiva, questão de desenvolvimento psicomotor, enfim, como é que tu avalia esse cenário? Bom, eu sempre recomendo a leitura de um livro chamado A Geração Ansiosa, de um psicólogo chamado Jonathan Haidt. Ele descreve todos os malefícios que as telas e principalmente as redes sociais podem trazer para as nossas crianças. Então, assim, há uma série e cada vez mais comprovadas de problemas que o uso excessivo de telas traz. A grande questão é saber até onde a gente pode usá-las por bem e onde vai haver o uso excessivo. Eu não tenho a menor dúvida que uma criança até os 2 anos não deveria ter contato com tela de jeito nenhum. E por que isso? Porque a criança precisa interação. No momento que ela está com o olho fixo numa tela, ela não está interagindo, ela está olhando para um lugar que não responde a ela o olhar dela. Então, esse é um período crucial no desenvolvimento da criança. E aí, quando a gente vê tantos transtornos de desenvolvimento acontecendo, por quê? Porque as crianças, ou um grande número delas, até os 2 anos, acabam muitas vezes interagindo com uma tela. Eu canso de ver, cada vez que eu abro a porta aqui do consultório para chamar um paciente, está todo mundo com o celular na mão. Né? E aí está o nenenzinho de 9 meses com o olho vidrado no celular. Eu não dou tela. Não dá tela, mas está com a tela, com o celular na frente da criança, que está ali prestando atenção. Então, essa questão da dificuldade de interação, a questão de não saber se frustrar e não saber ficar sem fazer nada, que isso é mais comum em crianças grandes, que eles não conseguem ficar sentados sem fazer nada, eles têm que ter um celular na mão. O tédio não faz parte da vida. Exatamente, o tédio não faz. A gente tem que ensinar a criança a ter tédio. A gente tem que ensinar a criança a ficar de saco cheio e saber que a gente não precisa preencher todos os momentos da vida. Tudo isso leva também ao quê? A desatenção, porque são muitas as fontes que a criança pode perder a atenção, levando, então, a problemas cognitivos, dificuldades escolares. E, finalmente, nas crianças maiores, principalmente, e aí um parêntese muito importante, que há uma diferença entre as meninas e os meninos. A saúde mental das meninas com menos de 16 anos, lá, dos 9 aos 16 anos, que costumam usar a rede social, ela é nitidamente mais afetada que dos meninos. Porque os meninos normalmente jogam. O perigo é saber com quem eles estão jogando. Só que as meninas se envolvem com as questões das redes sociais e o algoritmo é muito esperto, acaba lançando um monte de coisa e isso aumenta depressão e ansiedade das crianças. E, por fim, uma coisa que é muito, nesse livro é muito debatido, que as crianças deixam de ser criança. Por quê? Porque eles se relacionam até com várias pessoas, mas por uma tela. Não existe mais aquela briga que tu tinha no teu tempo de escola, que eu vou te quebrar, porque eu não sei o quê. E depois até brigavam. E depois, passada a rolha, se abraçava e tu entendia por que brigava. Hoje, simplesmente quem está num grupo onde tem muita tela, eles são cancelados.
Sim. Eles não têm nem a opção de se defender, não aprendem a se comunicar, a se expressar. E isso é muito ruim. Assim, eu fico bastante preocupado com o futuro, porque a gente vê que as pessoas estão cada vez mais internalistas, digamos assim, e convivendo pouco e, principalmente, se frustrando pouco. A frustração faz parte. A criança tem que aprender a ouvir o não. A criança tem que aprender a sofrer pequenos traumas. Para quê? Porque na vida adulta ela vai ter traumas de verdade, traumas grandes. Sim. E se não aprender em casa a sofrer pequenos traumas, vai ter na vida adulta muita dificuldade de enfrentá-los. Com toda certeza. E só para até fazer um epílogo disso, se fala muito que até o começo da vida adulta se deve consultar um pediatra. Qual é a idade limite de trazer o jovem já ao pediatra, Werner? Essa pergunta é muito boa e é sempre importante a gente colocar. O adolescente, vamos lá, a adolescência é a fase final, é quando completa o desenvolvimento da criança. Ela não tem uma idade fixa. Ela começa quando a criança termina a puberdade, então quando se torna uma mocinha ou um mocinho, e se estende até o início do adulto jovem. O médico que atende o adolescente, idealmente é um pediatra. Existe uma especialidade pediátrica que é ebiatria, que é a medicina dedicada aos adolescentes. Certo. Porque os adolescentes têm toda uma característica muito diferente, muito especial e necessidades especiais. O que eu digo para os meus pacientes? Enquanto eles quiserem vir aqui até os 18 anos, eles serão muito bem-vindos. Depois dos 18 anos eu sou obrigado a corrê-los, porque daí já está na hora. Outra turma daí, né? É para outra turma. Então, assim, idealmente fazer consultas regulares. É óbvio que à medida que a criança vai crescendo, lá nos 6 primeiros meses, a criança idealmente deve ser vista todos os meses. Do 7º até o 1º ano de vida, esparça um pouquinho as consultas, né, dependendo de como é que está o crescimento, como está o desenvolvimento, e à medida que eles vão crescendo, então vai se esparçando cada vez mais. Idealmente, depois dos 5, 6 anos, vindo uma vez por ano ao pediatra. Claro que cada vez que tiver algum problema de saúde, ela deve procurar também o seu pediatra. Perfeito. Agora, falando de outro paciente, falando do Aimoré agora, a gente conversou rapidamente no dia da estreia lá contra o Veranópolis, 0-0, enfim. E como é que tu tá vendo esse momento do Aimoré? Agora, Werner, que não é mais dirigente, é conselheiro, ex-presidente e agora um torcedor da arquibancada, come amendoim, toma cerveja, come pipoca, aquela coisa toda. Como é que tu tá vendo esse momento do clube, Werner? Cara, eu vou te dizer que ser torcedor é muito melhor que ser presidente, né? Porque assim, se deu tudo certo, tu comemora, toma cerveja. Se deu tudo errado, tu toma cerveja para esquecer também. Só que tu saiu dali, foi para casa, tu não tem que te preocupar com a conta que tu tem que pagar. Folha de pagamento. Folha de pagamento, é o cano que estourou, porque o Aimoré é pródigo de pequenas desgraças. Eu sempre gosto de lembrar dessa história. Eu nunca me esqueço, o Ronaldo era presidente na sua primeira passagem e nós ganhamos um jogo maravilhoso do Brasil de Pelotas, 3-0, 3-1, um banho de bola. O Xuxa só faltou fazer chover. Isso aí, foi daqueles jogos históricos do Aimoré, né? E torcedores do Aimoré naquele dia, quem estava? O Guga, eu lembro. Meu amigo finado Luciano Stirmer, Thelminho e eu, contra toda a torcida do Brasil. E foi maravilhoso aquilo, né? Então foi uma sensação, aqueles jogos assim que eu coloco como inesquecíveis na minha vida de aimorezista. O que acontece no dia seguinte? Cai o muro do Cristo Rei. Então, assim, a felicidade que a gente tem é uma coisa que é efêmera, dura ali 1 hora depois da vitória e acabou. Daí o resto é vamos ver o que nós vamos, qual é o abacaxi que vai vir, qual é a conta que a gente tem que pagar. Então, ser torcedor tem essa vantagem, né? Eu acho que quem assumiu, a diretoria atual, está preocupada em montar um time competitivo. Especificamente em relação a esse primeiro jogo, eu gostei do segundo tempo. Eu acho que a gente tem um volante muito bom. Gosto da estatura dos nossos zagueiros, que não foram devidamente testados, porque o Veranópolis veio a não jogar.
E eu acho que tem que dar tempo ao tempo, né? É um campeonato muito parelho, né? Todas as equipes são muito parelhas, então é difícil, não vai ser uma coisa fácil, mas também assim tem que se classificar entre os 8, porque depois a coisa vira outro campeonato, Sim, né? sim. Se pensar em termos de desempenho, gostei do desempenho, em termos de resultado, empate em casa nunca é bom, né? Então, idealmente, teríamos que recuperar agora contra Santa Cruz e oxalá a gente consiga essa vitória no sábado. Amém. E em cima disso, Werner, estive com você lá no Rio de Janeiro, naquela vitória maravilhosa contra a Portuguesa, que é um negócio dos sonhos, aquilo lá. Eu digo assim, foi todo mundo sonhou acordado naquele sábado de tarde lá na Ilha do Governador. Eu digo assim, aquele jogo tem umas passagens que são maravilhosas. Eu tava montando equipamento, daqui a pouco eu escuto. Eu não sou um cara do samba, tá? Acho que até o visual denuncia que eu sou do rock, né? Sim. Mas a gente escuta um tum, tiquitum, tiquitum, tiquitum. Ensaio da União da Ilha. Assim, é um negócio muito fora da nossa realidade, assim. E o Aimoré vai lá e ganha o jogo. E depois, coisa do futebol, perde pênalti aqui e acaba sendo eliminado. Mas se criou um hábito ali do Aimoré chegar. Ali houve aquela emenda de gestões do Paulo, Vieira e a tua. O Aimoré era sempre entre os 8 do Gauchão, no mínimo semifinalista de Copa da Federação. Faz campanha na Série D, entra nos matas, onde muda o discurso, porque todo mundo viu, opa, quando vê, sobe. A gente começou, era participante, começa a acreditar. E logo na sequência, o Sandro assume a presidência, naquela junção ali que foi feita, e o desempenho esportivo da Aimoré cai. Né? A Série D, a campanha é ruim, enfim. Essa curva, por que ela aconteceu na tua avaliação? Eu sei que é difícil tu avaliar uma gestão depois, e não estou aqui incumbindo uma culpa individual ao Sandro, mas por que aconteceu isso? A conta chegou, Werner? O que houve ali? Bom, Natan, em primeiro lugar que eu quero dizer que todos os presidentes que passaram nesses 89 anos de história do Aimoré são guerreiros, né? Malucos totalmente, né? Te lembra quem que eu disse no dia que eu saí? Eu acho que tem que ser maluco, irresponsável e apaixonado, se não me engano, né? Então, todos nós tivemos a nossa contribuição, todos contribuíram para a Aimoré, deram de um jeito ou de outra contribuição para chegar até os 89 anos. Só que eu acho que esse nosso modelo deu. Eu acho que bateu no teto. Bateu no teto. E essa batida do teto foi exatamente ali, contra a Portuguesa. Né? E se nós subíssemos, seria um pepino, na realidade. Porque a gente não tem uma estrutura que nos permita sonhar com algo mais que a Série C. Se tornaria um campeonato ainda mais caro, porque o atleta da Série C tem um valor maior que o atleta da Série D. Em termos de recursos, financiamentos por parte da CBF não muda muito, aumenta ali um pouquinho a cota do Banrisul e aumenta um pouco o valor das viagens, mas não existe uma cota fixa. Então, para um time do Aimoré, um time do porte do Aimoré, poder se sustentar ou poder querer algo mais, tem que estar na Série B do brasileiro. E essa caminhada é muito longa. É um funil terrível. E especificamente sobre aquele jogo contra a Portuguesa, aí nós vamos voltar à história do Aimoré, né? Aquele jogo nós ganhamos de 1-0. O segundo tempo nós deixamos de matar o jogo e, aliás, Breno Herculano, o próprio jogando no CRB, tive a oportunidade de vê-lo, depois esse cara passou pela gente aqui e tá bem ele, me pareceu assim muito bem. Eu vi o primeiro tempo do jogo contra o Santos e ele tem uma movimentação interessante. O Goiás melhorou ele. Isso aí. Como atleta, ele é melhor. Ele teve um upgrade, né? E aí a gente vem pro jogo daqui, dominamos 15 minutos, perdemos três gols no mínimo, que eu me lembro. O Paulinho Dias, o zagueiro da Portuguesa, tirou um gol dele de dentro do gol. De dentro do gol, exatamente. Exato. O Anilson, que na minha avaliação foi o melhor jogador naquela ocasião. Sim. Perde o primeiro pênalti e aí é a história do Aimoré. Mas ali, na realidade, a gente bateu no teto. Era isso que a gente podia. Acho que a gente chegou ao máximo. Para fazer mais daquilo, o investimento tem que ser maior.
O investimento tanto na base quanto no profissional tem que ser maior, e aí eu acho que a gente precisa mudar a história, mudar o modelo do Aimoré. Eu acho que desse modelo vamos torcer muito para a Aimoré subir, e tomara, e há de acontecer da Aimoré subir, mas em a gente subir no ano que vem aquela coisa. O que nós vamos jogar? Jogar para não cair? Qual campeonato Qual nós vamos campeonato participar? que nós vamos participar? Eu acho que para a gente efetivamente voltar a ter uma espiral de vitórias, uma espiral crescente, que a gente possa sonhar com uma Série B de brasileiro, que esse é o patamar que eu entendo que é o ideal para clubes do porte do Aimoré. Acho que nós precisamos mudar a nossa história, o nosso modus operandi. Eu acho que esse nosso modus operandi, que é o do São José, que é o do Novo Hamburgo, que é o do Pelotas, que é o do Brasil, enfim, de todos os clubes do interior, os nossos aqui da Grande Porto Alegre, agravados pela proximidade de Porto Alegre, pela grandeza e pela concorrência de Grêmio e Inter, a gente tem que mudar o modelo do nosso negócio. Senão, acho que, infelizmente, aquilo a gente vivenciou, não sei se a gente consegue de novo. E o modelo de negócio, que a gente fala muito da SAF, a gente estava conversando fora do ar, tu entende que ela tem que ser uma SAF específica, né? Com pessoas que já conheçam o terreno onde estão pisando, que já tenham alguma identificação. Digamos assim, seria um patrono, tal qual tivemos N aí, nos tempos antigos, mas que sejam patronos agora, digamos assim, oficializados do ponto de vista administrativo. Seria mais ou menos assim a ideia, Werner? Do teu conceito ideal, conceito pessoal teu. Né? Esse é um conceito muito pessoal meu. Eu acho assim, não tem como um clube do porte do Aimoré não ser uma SAF. Perfeito. Né? Claro que o ideal seria que o Hoffenheim viesse aqui e nos comprasse. Aí seria via SAP, né? Via SAP e tudo certo, só que corre o risco do presidente da SAP trocar, encher o saco e vender o Aimoré e a coisa ir por beleléu, né? Então eu acho que para nós, especificamente para o Clube Esportivo Aimoré ou para qualquer clube do porte do Aimoré, teriam que ser pessoas identificadas com a cidade, identificadas com o clube, que conseguissem fazer essa gestão de forma apropriada. Perfeito. E para encerrar esse rumo da prosa e já falarmos de outras coisas, como é que tu tá vendo a gestão e tu tem uma visão do lado de lá do balcão, que é muito próxima daquilo que vive hoje o Ronaldo Vieira, praticamente igual. Se fala muito de problemas do Luciano Oxman, da federação, que a federação isso, federação aquilo. Mas vocês, dirigentes, eu digo sempre, vocês enxergam amplamente a realidade. O trabalho da federação, ele é bom, Werner, na tua avaliação? E eu digo assim, em relação aos clubes do interior a partir do Juventude, porque Grêmio, Inter e Juventude são outra batida, né? Digamos, do Caxias e do Ipiranga para baixo. O trabalho é bom, ele é regular, ele poderia ser melhor. Como é que tu enxerga isso? Eu sempre acho que a Federação Gaúcha de Futebol tinha que ter um olhar um pouco mais afetivo para os clubes do interior. Né? Não tem sentido tu disputar uma segundona, que nem a gente está disputando agora, sem nenhum tipo de patrocínio oficial. Né? Entendo também que e olha como essa segundona tem time de expressão. Nossa. É o Inter Santa Maria, é o Santa Cruz. A dupla de Passo Fundo. A dupla de Passo Fundo. Nosso vizinho do outro lado do Rio. E ano que vem tem Brasil e Pelotas. Né? Então, assim, é um campeonato que pode ser muito atrativo. Com certeza. Né? Então, eu acho que falta esse olhar, falta esse investimento. E até porque eu vejo, por um lado, um tanto quanto social também. Quantas famílias dependem do futebol do interior? Muitas. Então, se não houver esse olhar, e aí a gente percebe, também estávamos conversando fora do ar, que hoje há uma desproporção muito grande do futebol gaúcho no geral com, por exemplo, São Paulo. Paraná? Nem tão longe assim, né? Paraná. Então, assim, algo há que ser feito. Sim. E esse algo, eu acho que aí cabe à federação, de algum modo, estender um pouco mais a mão, usar a sua criatividade para criar torneios que possam ser mais rentáveis, buscar parcerias para que a gente não deixe morrer o futebol do interior. Sim. E aí, mais uma coisa que eu acho que esse ano mostrou bem, assim, infelizmente, a gente que acompanha a cada ano
o nível técnico do Gauchão Série A vem decaindo assustadoramente. E isso se reflete no desempenho de todos os times claro. em todas as séries. Estamos na arrancada. O Caxias está em terceiro, Tá, segundo, terceiro. Né? G4 ali. Tá na zona de classificação, mas será que vai ter gás para aguentar até o fim? Né? Na Série D, tá só o São José, né, entre os 4 primeiros. Os outros estão tudo para trás. E né? corre risco real dos 4 ficarem fora. Corre muito risco dos 4 ficarem de fora. E na Série A, vamos lá. O Inter está disputando Copa do Brasil, Libertadores, mas os dois estão na segunda faixa, na segunda página da tabela, e hoje a realidade é campeonato de 45 pontos. Né, para escapar do descenso, do famigerado descenso. Então, acho que o futebol do Rio Grande do Sul agoniza. Se Grêmio e Inter passam dificuldades, o que sobra para os times do nosso porte? Nossa. E em cima dessa questão, agora falando de porte, agora falando um pouquinho de São Leopoldo, tu foste gestor da Unimed Vale dos Sinos, ou seja, abrange a região inteira. Tu é profissional liberal há quantos anos? Consultório? Aqui em São Leopoldo, porque eu tenho uma breve história, né? Eu terminei minha residência médica no Santo Antônio em 1990. Aí eu fiquei o ano de 91 aqui em São Leopoldo. E em 91 me transferi para São Jerônimo. Região carbonífera. Na região carbonífera. Lá eu atuei até 2004, quando eu retornei para São Leopoldo. Num primeiro momento eu não tinha consultório, eu fazia basicamente plantão. Aí apareceu na minha vida o meu grande amigo, e para quem eu sou eternamente grato, o nosso ex-prefeito, doutor Aníbal Moacir da Silva. Vulgo Moa, que me chamou para começar a atender os partos dele, e ali, desde 2008, então eu senti a necessidade de seguir esse atendimento para os clientes que nasciam ali comigo. Então, meu consultório aqui em São Leopoldo é desde 2008. Tu que é melhor de matemática. 17 anos. Não, é uma baita de uma estrada. Né? Então, são 17 anos atuando como pediatra aqui, com consultório aqui em São Leopoldo. E, em cima disso, aí tem presidente do Aimoré, passa por toda essa relação também com o poder público, também com setores da sociedade civil, ingressa na política, tem filho vereador, enfim, muitas... Mais que vereador, ouvidor do município. Eu ia chegar lá. Atualmente ouvidor no município. Então, são muitos feixes aí de variáveis para conhecer as pessoas da cidade. Por que não há essa integração, muitas vezes, Werner, do munícipe com o município? Claro que o Aimoré entra nisso, que daí o munícipe também não se integra ao Aimoré. Mas por que a gente vê que o leopoldense muitas vezes não gosta de São Leopoldo? Ou ele sai para Novo Hamburgo e não sai aqui, ele sai em Porto Alegre e não sai aqui para jantar, para tomar cerveja, para fazer um lazer no parque. Enfim, por que tu observa isso? De que forma tu observa isso? Natan, eu fiz 60 anos esse ano. Né? Tá terminando o mês do meu aniversário. Então eu sou sexagenário, oficialmente na terceira idade. E eu cresci na melhor fase da vida da gente, que é a adolescência, né? Com uma cidade pujante. Uma cidade que era muito parelha com o outro lado do rio. Perfeito. O pessoal do outro lado do rio vinha aproveitar as coisas boas que São Leopoldo tinha. E, infelizmente, faz 20 anos que São Leopoldo entrou numa espiral decrescente. E aquela paridade que existia entre nós e o outro lado do rio acabou. Porque, infelizmente, e fala alguém que morou com o coração partido em Novo Hamburgo e que trabalha em Novo Hamburgo, eu tenho que atender meus partos, eu tenho que atender em Novo Hamburgo, porque não tem um hospital onde pessoas que tenham convênios ou que tenham atendimento particular possam nascer, porque aqui é só 100% SUS. Então, assim, são 20 anos, para o meu gosto, de má gestões, né, que liquidou com a capacidade econômica de São Leopoldo, acabou com a identidade que as pessoas tinham, com o amor que as pessoas tinham por São Leopoldo, e que, de algum modo, acho que precisa ser resgatado. Né? E aí, de novo, também o Aimoré, nesses 20 anos, entrou nessa dificuldade, com todo o apoio que sempre teve, né? Não conseguiu fazer como fazia nos anos 80.
claro que a situação Claro, claro. especificamente em termos do Aimoré era outra, mas São Leopoldo era uma cidade mais pujante. E, infelizmente, nos últimos 20 anos passamos por esse empobrecimento, essa dificuldade da cidade, e que a gente espera que um dia possa mudar. Né? Vejo com preocupação, né? E aí falo especificamente em relação à minha área, que é a área que eu posso falar, que é a saúde. Claro. Né? Estamos aí há 5, 6 meses de uma nova gestão. Vejo o modus operandi em relação à saúde muito parecido com o criticado modo do governo de 16 anos passados. Vejo muitos nomes de gestão se repetindo, e aí tem um conceito de gestão de empresa que diz que mesmas ações teremos os mesmos resultados. Então, claro que para quem é da iniciativa privada, ter uma saúde pública não muito boa é recompensa, porque as pessoas acabam te procurando. A procura acaba sendo maior. A procura acaba sendo maior. Aí o Werner pediatra diz, deixa assim, para mim tá bom. Mas aí aquele Werner que quando entra na política, ele entra porque acha que pode dedicar um pouco mais, toda essa preocupação que eu tenho com a educação, toda essa preocupação que eu tenho com a saúde, quem saiba eu possa expandir além das fronteiras do meu consultório. Eu fico muito preocupado com a situação atual da saúde de São Leopoldo. Muito bem. Como a pergunta foi ampla, a resposta foi ampla também. E, Werner, para a gente passar a régua e novamente agradecer a receptividade, o carinho de sempre, o caminho para esse, de novo, digamos assim, esse reabraço do munícipe para com São Leopoldo, consequentemente, quem sabe um encontro desse munícipe que está ausente da vida do município, também com o Aimoré, que é um dos símbolos da cidade. Qual é o caminho que tu observa? Eu acho que o caminho, a gente tem que parar de torcer. Torcer, a gente torce pro Grêmio, pro Inter, pro Aimoré, pro Novo Hamburgo. Aí vale a rivalidade. Agora, quando a gente leva pro campo político uma rivalidade, eu vou votar no fulano para tirar o cicrano. Deus o livre, o cicrano voltar, eu tenho que voltar no Beltrano. Sim. Então, enquanto São Leopoldo viver isso e tiver pessoas que não são identificadas com a cidade, disputando os principais postos do município e ver em cargos de gestão, por exemplo, no hospital, nós temos uma pessoa que nunca pisou em São Leopoldo. Né? Então, a gente tem, assim, um cara que trabalhou, fala aqui alguém que entrou no centenário aos 18 anos, em 1982, para acompanhar a primeira cesárea ainda como estudante. Nossa. E que acompanhou o centenário até 2017, né? Que conhece um pouco da realidade, sabe o quanto é difícil de fazer a gestão, não é uma coisa fácil. Né? Mas aí traz pessoas de fora, sem identificação nenhuma, para fazer a gestão de um ponto nevrálgico, que a gente sabe que tem algumas coisas complicadas, só quem é daqui pode conhecer. Então, acho que a gente tem que parar com essa dualidade e pensar o que a gente quer para São Leopoldo, o que a gente precisa para São Leopoldo. Eu acho que tem que tirar as camisetas, porque tem gente aí que tem camiseta verde e amarela por cima da vermelha, daqui a 4 anos tiram a verde e amarela e botam a vermelha, e diz, Deus o livre, não vem estragar a eleição, porque senão o homem volta. Sim. Então, eu acho que as pessoas têm que amadurecer esse pensamento, entender que deve-se votar, ou deve-se escolher, pessoas que possam tentar fazer alguma coisa diferente. E não pessoas que, em nome de uma bandeira, em nome de uma ideologia política, vão salvar a cidade. Isso efetivamente não existe. Muito bem. Registrada a ideia, a opinião, o conceito do Werner. Muito obrigado, doutor, por nos receber. E vamos conversar em breve novamente, combinado? Combinado, Natan. Obrigado pela oportunidade. Imagina. Mais uma vez, um abraço para a equipe aí da Índio Capilé e para essa audiência qualificada. Valeu, até a próxima.